Olá, o Saúde Ativa está no ar e por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. E a cada semana estaremos exibindo vídeos educativos. Nesta edição, vamos bater um papo com o urologista, o Dr. Lucas Aragão, já que estamos no Novembro Azul. Não saia daí! Está em tramitação o projeto de lei número 96/2021 do vereador Cícero do Santa Maria, que institui o dia 2 de abril como Dia Municipal em memória dos cidadãos que faleceram vítima da pandemia da Covid-19 e insere no calendário oficial do município de Aracaju. A campanha nacional de multivacinação, iniciada em 4 de outubro, foi prorrogada até o dia 30 de novembro. A campanha é voltada para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Fazem parte da campanha as vacinas BCG, hepatite B, penta, polio inativada, polio oral, rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, tríplice viral, tetraviral, DTP, hepatite A, varicela, difteria e tétano adulto, meningocócica, ACWY, HPV quadrivalente, varicela e DTPA. Para ter acesso ao serviço, pais e responsáveis podem ir até o posto de saúde mais próximo com a identidade ou certidão de nascimento da criança ou adolescente e a caderneta de vacinação. As unidades básicas de saúde aplicam vacinas de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Você acompanhou 2 capítulos de Confissões de uma Bactéria? Você sabia que esses seres minúsculos estão em toda parte? Hoje exibiremos o 3º desta série produzida pelo Ministério da Saúde. Voltei, galera! E eu, Tere, quero te contar uma coisa que vejo direto e reto. Tem parenta minha que é bactéria patogênica, ou seja, causa doenças. E muitas delas pegam carona em alimentos, tipo os que estão com validade vencida, ou que precisam ficar na geladeira, mas estão do lado de fora. Sem falar nas tranqueiras da rua, que estão ali no calor ou que foram preparadas sem higiene. Ah, e botar a mão suja na boca também nem pensar. As bactérias do mal adoram pegar carona em mãozinhas mal lavadas. E daí, elas podem causar dor de barriga, diarreia, vômito. Outro dia, umas bactérias desse tipo invadiram nosso cafofo depois de pegar carona num burgão contaminado. Elas se multiplicaram rapidinho e tocaram terror no nosso lar aqui no intestino. A menina que hospeda a gente, coitada, não saía do banheiro. E nessa confusão, eu acabei vindo parar aqui, na bexiga da garota. Mas esse rolo eu te conto no próximo episódio das minhas Confissões de uma Bactéria. Enquanto isso, não dê vacilo, tá? Para de colocar a mão, lápis e qualquer outra coisa na boca. Confira sempre a data de validade do que você quer comer. Mantenha o que é de geladeira dentro da gela, principalmente no calor. E lave bem frutas e verduras antes de comer. Ah, e capriche também na lavagem das mãos. Combinado? Agora vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, o urologista Dr. Lucas Aragão, que vai falar sobre o Novembro Azul e também vai responder perguntas da população. Dr. Lucas, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado pelo convite. A gente está aqui para esclarecer a dúvida da população em geral. Doutor, o Novembro Azul é uma campanha de combate ao câncer de próstata. Fala pra gente qual a importância desta ação. Bom, a campanha é para chamar a atenção da população, mas que deveria já ser um fator que deveria ser preocupação durante todo o ano, né? Então não é só novembro que a gente deve se preocupar com a saúde, mas a campanha visa chamar a atenção da população masculina, né, na faixa de risco de acima de 45 anos, para quem tem fator de risco, e acima de 50 anos, para que procurem o médico urologista e façam seu exame preventivo a fim de evitar uma doença tão importante como o câncer de próstata. Doutor, podemos dizer que o câncer de próstata seria o câncer que mais mata os homens? Então, segundo dados recentes do INCA, não é. O tumor que mais mata os homens é o tumor do trato respiratório. Agora, o câncer de próstata é o segundo deles. A diferença é muito pequena, mas isso torna o câncer de próstata um câncer muito importante e deve ser levado muito a sério.
O senhor percebeu que durante esta pandemia as pessoas relaxaram mais, deixaram de se cuidar, ou até mesmo os que já estão doentes deixaram de realizar o tratamento por medo, enfim? Olha, a gente enfrentou uma pandemia muito grave, né? Uma pandemia que trouxe muitas incertezas, principalmente no ano de 2020. A gente não sabia as consequências da doença e realmente ela trazia uma agressividade e um caos à população mundial, que as pessoas acabaram deixando de procurar assistência médica para doenças importantes, né, como câncer de próstata, doenças cardiovasculares. Então, o que a gente notou foi que houve realmente um relaxamento da população nos seus exames periódicos preventivos, de qualquer seja a especialidade, e isso acabou aparecendo alguns casos avançados que poderiam ter sido diagnosticados anteriormente. Nem todo mundo, durante a pandemia, houve até um incentivo maior à telemedicina, né, com teleconsultas, tal, que isso para o câncer de próstata poderia ter sido totalmente factível da população acreditar e aceitar e conseguir fazer os seus exames periódicos da própria casa, mas que esse tipo de consulta não foi muito bem aceita para a população em geral. Então, a gente nota que, em geral, as pessoas acabaram relaxando um pouco mais e realmente alguns casos mais tardios começaram a aparecer. Mas que agora, em 2021, a gente já está vendo que a população está começando a voltar a procurar o médico urologista, e aí a gente vai dar uma continuidade agora a tentar retomar e recuperar o tempo perdido do ano passado. E doutor, na sua opinião, por que é que os homens têm essa dificuldade em cuidar da saúde, principalmente quando a gente fala da próstata? Bom, comparando homem e mulher, né, a mulher ela já é ensinada a preocupar com a própria saúde desde adolescente, quando ela vai começar a fazer orientações com o ginecologista sobre a vida sexual, sobre a mudança hormonal, né, na menstruação e tal. Então, a mulher ela já tem um hábito de procurar regularmente o ginecologista. O homem deveria procurar, na adolescência, o médico urologista pelo quesito orientação, mas isso acaba sendo muito raro e essa orientação é passada geralmente pelos pais. Então, por ficar anos sem ter uma rotina de procurar um médico, acaba se retardando sempre a procura do médico no intuito de prevenção, né? Então, a gente tenta esclarecer a população, seja a população da capital, a população do interior, que essa procura pelo médico para prevenir doenças é tão importante quanto tratar as doenças. Doutor, quais são os exames que os homens podem fazer para prevenir o câncer de próstata? Então, o exame básico no exame preventivo é o PSA, que é um exame de sangue, super fácil de fazer, e o exame físico do toque retal seriam basicamente suficientes para poder pesquisar câncer de próstata. O problema é que o câncer de próstata não é a única doença a ser pesquisada nesse exame preventivo. A gente tem outras doenças que não são malignas e são muito frequentes, como a hiperplasia prostática benigna, que a gente chama de HPB, que essa principalmente dá os sintomas miccionais, como urgência para urinar, dificuldade para urinar, acordar muito à noite para urinar, incontinência urinária às vezes, e são pessoas que também podem acabar tendo que usar sonda vesical e tal. Então, geralmente é o HPB que acaba levando o paciente ao consultório do urologista, e aí o câncer de próstata entra com uma pesquisa em paralelo. Mas o homem deveria ir ao consultório, mesmo que não tivesse sintomas, porque o câncer de próstata não vai geralmente trazer sintoma algum. Então, nem seja da vida sexual, nem seja do hábito miccional. Então, é importante ter a consciência e a conscientização da frequência de ir ao médico. É isso mesmo, doutor. Não só relacionado ao câncer de próstata, né? E aproveitando, isso vai para homens e mulheres. A prevenção é o melhor remédio, então o ideal é buscar sempre o médico, estar fazendo exames periódicos, porque acho que tudo que você descobre no início, as chances de cura são bem maiores, né? Mas, doutor, a população também tem muita dúvida em relação ao tema, enfim, ao câncer de próstata. Vamos ouvir? Doutor, o que faz as células tumorais crescerem? Boa pergunta, Márcio. Então, o tumor de próstata é um tumor, na maioria das vezes, né, um tumor hormônio dependente. Então, ele depende da testosterona, que é o hormônio masculino, para começar a se desenvolver. Ele não surge
pela testosterona, acaba ocorrendo um erro, né, na replicação, e aí acaba gerando a célula tumoral, e essa célula tumoral é estimulada pela testosterona para o crescimento. Mas existem tumores de próstata que não dependem do hormônio, eles são tão agressivos e indiferenciados que eles acabam por si só gerando a sua taxa de crescimento acentuada. Então, alguns tratamentos da próstata são baseados realmente no tratamento hormonal, mas geralmente são casos mais avançados, e esse é o motivo que o câncer de próstata geralmente cresce. Qual seria a percentagem que acusa o câncer da próstata? Ok, Naildo. Então, quando você fala em percentagem, eu acredito que você deve estar se referindo ao valor absoluto do PSA. O PSA, que é o exame do sangue para detecção precoce do câncer de próstata, ele deve ser avaliado, mas não usar um valor único para todo tipo de faixa etária. Cada faixa etária vai ter um valor a ser diagnosticado. Por exemplo, pessoas mais jovens vão precisar de um valor de PSA muito mais reduzido. Uma pessoa mais idosa, já aí você aceita um PSA mais elevado, por conta do crescimento da próstata, da idade. Então tudo vai depender da questão da idade. Pacientes muito jovens, PSA até 2,5, a referência dos laboratórios geralmente é um PSA de 4, mas o paciente muito mais idoso a gente às vezes aceita um PSA um pouquinho maior. Mas a análise ela não é só do PSA, como falei, a análise é multifatorial, existe a correlação do PSA com o PSA livre, que também é importante, o volume prostático, então por isso que fazer às vezes, esse preventivo com um médico não especialista pode acabar deixando passar alguns casos que já deveriam ter iniciado o tratamento. Doutor, a curiosidade com certeza muitos têm. Quais são os sintomas de um câncer de próstata? Todo mundo fala que é uma doença silenciosa, né? Tá ali, é descoberta basicamente quando é realizado um exame, mas quais são esses sintomas? Então, como eu já falei na pergunta do Márcio, o câncer de próstata em si, quando a doença é inicial, ele praticamente não dá sintoma nenhum. Os sintomas específicos da doença estão mais ligados a uma doença avançada. Normalmente, o que leva o paciente à procura do urologista numa fase precoce são sintomas de outras patologias benignas que geram preocupação, e a gente acaba fazendo a pesquisa do câncer de próstata aliado ao tratamento e ao diagnóstico de outras doenças. Mas os sintomas específicos do câncer de próstata podem estar ligados a uma doença avançada, que são aquelas doenças que já têm tumor nos ossos e aí gera dores ósseas crônicas e outras complicações que dependendo de onde o tumor esteja cometendo. Doutor, muitos têm curiosidade, né, em saber e se basear nisso. Quais são os sintomas de uma pessoa que está com câncer de próstata? Afinal, muitos falam que é uma doença silenciosa e se descobre basicamente quando vai realizar os exames. Então, quais são esses sintomas, doutor? Então, geralmente os sintomas do câncer de próstata específico, na fase precoce, eles não existem. Os sintomas de um paciente que procura o urologista na fase precoce estão mais ligados a outras doenças benignas que acabam levando o paciente ao consultório, e a gente acaba fazendo a pesquisa do câncer de próstata e diagnosticando a doença, né? Geralmente o sintoma específico do câncer de próstata, ele vai aparecer em doenças mais avançadas. Então pode aparecer com uma dor óssea devido ao tumor já presente nos ossos, né? Ou outras complicações referentes ao acometimento local. Doutor, quais são os tratamentos do câncer de próstata? Então, o tratamento do câncer de próstata vai depender de uma série de fatores. Então, pode acontecer até mesmo a possibilidade de não fazer tratamento algum, né? Porque o câncer de próstata ele pode ser desde muito agressivo até ser uma doença indolente, com pouca agressividade, que praticamente não vai ser clinicamente significativo para aquele paciente. Então, um paciente mais idoso, com câncer pouquíssimo agressivo, a gente opta por, às vezes, fazer um acompanhamento para que esse paciente não venha a ter uma piora do quadro geral de vida em função dos efeitos colaterais do tratamento instituído, né? Mas, geralmente, para o paciente que tem uma doença inicial, a gente acaba pensando em cirurgia, acaba pensando em radioterapia, bracterapia, como uma fonte de tratamento visando cura. Obviamente que a gente acaba pegando o paciente em vários estágios.
Então, às vezes, o paciente ele pode fazer um tratamento iniciando com a perspectiva curativa e esse tratamento acaba precisando ser complementado. Como eu citei na pergunta anterior sobre o que faz o câncer de próstata crescer, o hormônio do homem é o fator que estimula o câncer de próstata crescer. Então, pensando em fases mais avançadas, a gente já vai visar um tratamento hormonal para praticamente congelar a doença e fazer com que essa doença não venha se manifestar durante o período de vida da pessoa. Mas que se, mesmo assim, fazendo um bloqueio hormonal, você notar que o câncer de próstata ainda continua crescendo, a gente tem diversas outras terapias que trazem uma gama de procedimentos que a gente pode fazer para o câncer de próstata e que torna-se uma doença muito bem controlada se for levada ao urologista no tempo certo. Então, por isso que a gente vem por essa campanha do Novembro Azul, chamando a atenção da pessoa, independente da sua idade, se você acha que já passou dos 50, está com 80, nunca foi urologista, 70, procure o médico, porque se mesmo que a gente venha diagnosticar uma doença numa fase avançada, a gente tem muita opção de tratamento que pode melhorar a qualidade de vida e, com certeza, você não sofrer dessa doença. Então os tratamentos eles vão de acordo, né? Tem que ser avaliado pelo médico, porque a gente sempre associa ao câncer a radioterapia, a quimioterapia. Então vai de uma avaliação, né, doutor, para definir como será tratado. Mas fala pra gente, doutor, o câncer de próstata, ele é hereditário? Então, um dos fatores de risco do câncer de próstata é o fato dele ser hereditário. Então não quer dizer que você já tenha tido uma pessoa da sua família que tenha tido câncer de próstata que você vai ter. Mas essas pessoas precisam realmente tomar cuidado e estar atentos à questão da prevenção. As pessoas que têm fator de risco familiar, ela tem parâmetros diferentes da população em geral. Então, o que é que a gente chama a atenção desse público? Se você tem uma pessoa que na sua família, de primeiro, segundo grau, que teve câncer de próstata, você deve procurar urologista a partir dos 45 anos. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, a população em geral, é de 50. Porém, se o seu ente tiver tido câncer de próstata numa idade muito precoce, ou seja, com 50 anos de idade, foi o diagnóstico de um irmão, de um pai, avô, você deve procurar o urologista 10 anos antes da idade do diagnóstico do seu parente. Então não seria aos 45, seria aos 40 anos de idade. Porque quanto mais cedo a doença se manifesta, normalmente mais agressivo é aquele tumor. Então, né, para as pessoas que vêm a ter parentes com câncer de próstata diagnosticado de fase precoce, tem que procurar o urologista mais cedo do que o geral. E quais seriam outros fatores, doutor, para o desenvolvimento do câncer de próstata nos homens? Bom, a questão da idade, né, que quanto mais idoso o paciente maior é o risco de ter câncer de próstata, porém que quando esse câncer de próstata é diagnosticado também numa fase muito mais elevada, normalmente são cânceres de pouca agressividade. Então, o surgimento dele, a faixa etária de surgimento dele também indica um pouco da agressividade do tumor, mas isso não é uma regra. E o outro fator é que, por conta de vista racial também, a raça negra ela tem estatisticamente uma prevalência maior do que a raça branca. Então, mas eu acho que o critério racial não deva ser levado em consideração. Acho que, independente de raça, você deve procurar o urologista dentro da faixa etária que a gente citou aqui, chamando muita atenção daqueles pacientes com o câncer de próstata familiar presente. Doutor, vamos agora para um breve intervalo e na volta a gente ainda vai responder outras perguntas da população. Fiquem aí, eu volto já. Estamos de volta com Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com o urologista, o Dr. Lucas Aragão. E agora, doutor, vamos ouvir algumas dúvidas da população. Minha pergunta é o seguinte: por que o ciclista é mais propício a ter o câncer de próstata? Então, Geraldo, não é que o ciclista seja propenso a câncer de próstata. Se isso fosse uma verdade, o ciclismo não seria um ato esportivo que seria praticado pela população em geral. A questão que a gente chama a atenção é que quando o paciente vai colher o exame do PSA, ele precisa ter alguns protocolos para que não haja alteração desse exame. Então,
o PSA não deve ser colhido e o paciente ter andado de bicicleta ou montado a cavalo alguns dias antes. Então deve haver um repouso para que não ocorra a compressão do períneo e, consequentemente, a compressão da próstata, fazendo com que os níveis de PSA possam vir a mais elevados e confundir a avaliação do médico. Então, realizem atividade física, né, doutor? É imprescindível para a saúde. A atividade física é imprescindível. Vamos agora para outra pergunta, doutor. A partir de qual idade é aconselhável, é recomendável para uma pessoa fazer o exame de detecção do câncer de próstata? Então, Temir, é uma boa lembrança. A gente já comentou aqui algumas vezes, mas eu vou reforçar para que fique isso guardadinho na cabeça de cada um. A população em geral, geralmente a partir dos 50 anos de idade, é a idade recomendada para o início da pesquisa do tumor de próstata, né? E os pacientes que têm um fator de risco, como eu já citei anteriormente, eles devem procurar aos 45 anos de idade, ou caso tenha algum caso que diagnosticado com uma idade muito precoce, você diminui 10 anos do valor da idade do doente diagnosticado e inicia naquele período, tá? Mas eu acho que isso é uma recomendação para a população em geral. O homem deve, não só do ponto de vista urológico, ele deve se preocupar com doenças cardiológicas, tal, que ele também deve começar antes dos 40 anos de idade. E eu também não vejo problema algum iniciar a fazer uma coleta do PSA aos 40 para a população em geral e a qualquer alteração encaminhar para o urologista. Mas a partir dessa faixa etária que eu citei, aí a conversa tem que ser direto com o especialista. Doutor, é importante também reforçar, né, para as pessoas que acabam descobrindo o câncer, a importância que a família tem, né, nessa recuperação, neste tratamento. É válido lembrar isso, né, doutor? Sim, sim. O homem, ele já, por si só, como a gente já citou, ele já tem uma certa vergonha de procurar um médico urologista, seja por uma brincadeira entre amigos que vão rir, vão falar que ele está com um problema de ereção. Então, essa pressão da população em geral já desestimula o homem. Então, a família vai vir com um efeito reverso, ou seja, estimular o paciente a procurar o médico, a se cuidar, porque é de interesse não só do paciente, como de toda a família, que ele viva uma vida saudável, né, e sem doença, sem complicação alguma. Doutor, há cura para o câncer de próstata? Sim, o câncer de próstata ele tem cura, quanto mais cedo ele for diagnosticado, maiores são as chances. Normalmente, os casos precoces, às vezes um tratamento isolado, ou seja, uma cirurgia ou uma radioterapia, pode ser completo e não ter necessidade de nenhum outro tratamento adjuvante. E como eu citei também, em alguns casos a gente não precisa fazer nada, mas isso aí tem que ser muito bem conversado com o médico urologista. Tem vários não é todo mundo que pode só acompanhar o câncer de próstata, são casos específicos que o médico urologista vai informar e decidir junto com o paciente. E agora, para encerrar, qual é a dica que o senhor daria para esses homens que nos assistem, que têm o receio de realizar os exames, doutor? Então, muitos homens deixam de ir ao urologista com medo do toque retal. O que é o toque retal? O toque retal é um exame físico, como se você fosse num cirurgião, num gastroenterologista, que ele fosse examinar a sua barriga. Só que, para a gente acessar a próstata, hoje, o melhor acesso é pelo reto, porque a próstata tem um contato íntimo com o reto. Então, o toque retal, ele visa a gente poder sentir a consistência da próstata, ver se tem algum caroço, que isso faça com que a gente venha a solicitar exames mais invasivos para o diagnóstico, e não ficar solicitando os exames que podem ter alguma certa complicação desnecessariamente. Porém, a medicina avançou muito, e hoje a gente também tem exames que, vamos dizer, que substituem o toque retal. São exames de imagem muito mais detalhados, porém isso gera um custo maior para o indivíduo e também para a sociedade, se você pensar em algo populacional. Então a gente não faz esse exame como frequência, né? Mas assim, eu sempre falo com os pacientes o seguinte: o corpo é seu, se você tem medo de fazer o toque retal, não tem interesse em fazer o toque retal, vá ao urologista, faça a sua consulta, faça o PSA e
lá você vai informar, olha, eu não quero fazer o toque, você tem o direito sobre o seu corpo. Então o médico urologista vai tentar, a partir do que ele tem de informações que não sejam do toque, que ele possa tentar avaliar e ver se ele vai pedir um exame de imagem mais detalhado. Mas que você não deixe de urologista por conta de um receio de fazer o toque retal, que é um exame que não dói, não causa problema algum, você não vai perder sua masculinidade por isso, e também pensando no que os outros vão estar achando se você fez ou não fez. Doutor, muito obrigada, né, pelas informações, pelos esclarecimentos, e é bom que os homens nos assistam e reassistam para que eles cuidem da saúde, afinal de contas a prevenção é o melhor remédio sempre. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço aí, muito obrigado a todos, tá? Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com muita informação sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!